presidente do Centro das Indústrias do Estado do Piauí, eu tenho escutado os depoimentos os mais variados possíveis. Hoje, nossos industriais estão preocupados em, primeiro, Urias, antes de pensar em crescimento depois da crise, depois dessa tempestade, desse mar revolto, quando vier a bonança, quando vier a calmaria, eles estão preocupados, antes de tudo, e mais que tudo, em sobreviver. Essas colocações que a gente colocou, que a gente citou, listou há pouco, essas ideias que a gente imagina garantir a saúde, né, do trabalhador, são mais para a sobrevida dessa empresa. Na verdade, de quando lá no final, do outro lado do rio, as empresas ainda estarem vivas. A gente vem observando que o governo federal vem mostrando sua preocupação com essa sobrevida das empresas. Já diversas ações do governo federal, no sentido de, por exemplo, a suspensão temporária de trabalho, garantindo a renda ao trabalhador, que é interessante, que ele não pode, porque o desemprego e a falta de renda para esse trabalhador vai causar outras mortes, até como bem citou o nosso governador, a fome, o desespero na família. Eu acho que nós temos que garantir a renda para esse trabalhador. A suspensão é uma saída interessante, ou a redução de salário com a consequente redução da carga horária. Também, inclusive, sobre esse assunto, viu, Andrade? Então, a Cristalina Georgieva, que é diretora administrativa do FMI, falou hoje numa rara coletiva de imprensa ao lado da Organização Mundial de Saúde, dizendo que as grandes economias precisam começar a se preocupar com os países em desenvolvimento que não vão ter como se sustentar durante essa crise. Então, acho que parte muito mais de uma ação global desses países envolvidos, evidentemente que intermediado pelos governantes nacionais, pelo governo federal, de forma que a gente consiga aí ter uma ação ainda mais contundente. Já a gente vai falar de medidas. Complemente, Andrade. Só para concluir, já concluindo, o industrial piauiense está muito preocupado com esse cenário. A preocupação maior é que ele não resista por essa falta da definição desse tempo, até quando, né, dessa indefinição. A gente viu aí os números que você colocou há pouco, que 80% das mortes estão exatamente ali naquele grupo de risco, de 60 anos acima, mostra um pouquinho, e aí eu acredito que cada semana nós vamos, todos nós, governos, entidades, empresas, nós vamos ter um cenário que possamos realmente decidir retomar as atividades de forma racional, decidir de forma racional qual caminho devemos seguir. Ok. Falando em economia também, governador, no ano passado vários governos tiveram dificuldade de pagar o 13º salário. O governo do estado do Piauí também teve essa dificuldade, conseguiu aí efetuar o pagamento do 13º salário dos seus funcionários. Como é que os estados vão conseguir continuar vivos pós-pandemia, dando garantias como essa, que é a garantia constitucional de pagar o 13º salário dos funcionários? Por isso, é uma pena o que está acontecendo, porque o esforço gigante que a gente fez ali 18 e 19 para adotar uma série de medidas, e tínhamos entrado o ano de 2020 com uma perspectiva ótima, com uma capacidade de investimento boa, com nota B, com condições de financiamento, mas com a carteira de investimentos bem integrado com a bancada federal, ou seja, todas as possibilidades, todos os sinais positivos. Aí entra o coronavírus, tá certo? O que a gente está defendendo? A medida que o governo adotou, ela é muito positiva. Eu acho que tem aqui, agora é só a dosagem da velocidade, porque eu tive agora com os municípios, Teresina, o Jonas, que é da PPM, todos os municípios, a gente está pegando um saldo que tinha de alimento, que era para a merenda escolar, as escolas de tempo integral, mais um repasse. Conta a conta, o Estado, 77 mil famílias, os municípios com o Estado juntos,
São 250 mil famílias em todo o estado, isso até terça-feira agora, quarta-feira, está sendo concretizado em todo o Piauí, feito, inclusive, de casa em casa para evitar problema. No caso do estado, nós estamos acreditando na conta, é um aplicativo. Essa ideia, inclusive, eu tinha sugerido ao próprio governo federal, ele está usando agora para os informais, é a forma que permite, inclusive, esse dinheiro ser colocado bem, sem maiores riscos da distribuição. E, veja só, essa dos autônomos, mas tem que ter uma medida, realmente, um olhar especial para as pequenas empresas, como diz aqui o Andrade Júnior. Qual é a situação? Primeiro, 60% da economia do Piauí são serviços, o comércio especialmente. Então, o governo está com um olhar sobre o fundo de participação. O fundo de participação hoje no Piauí já não é mais a grande receita, ela é mais ou menos 45% da receita. E ela é sustentada em IPI e imposto de renda, tá certo? A nossa receita maior já é o ICMS, ela é hoje cerca de 55% da nossa receita. Então, isso aqui, eu estou dizendo para você compreender a necessidade de ter uma forma de compensação. O que a gente propôs? Lá atrás, a gente teve uma crise que era só econômica, 2008, 2009. O que o presidente Lula fez? Ele fez uma antecipação de receita e lá na frente decide o que vai ser. Vai transformar em empréstimo, vai fazer... Qual é essa mesma coisa tem que fazer com as empresas. O que nós estamos defendendo, Andrade Júnior, isso foi feito com o fundo de participação, ele tem que ser feito com o setor público e setor privado. É uma espécie de um seguro, onde quanto é que foi o faturamento do Hospital São Marcos no mês de março de 19, no mês de abril de 19, quanto é que foi no ano de 2020, quanto é que foi o faturamento, não é, das lojas lá do shopping Poti, ou seja, você tem que encontrar uma alternativa. Não tem jeito, é isso que os Estados Unidos estão fazendo, de botar 2,2 trilhões de dólares, de chegar agora, está falando em 4 trilhões, ou seja, isso que todo mundo tem que fazer, o Brasil também tem que fazer. Quando o Brasil diz 419 bilhões, quando você tira 140 que já estava previsto do déficit primário, então, na verdade, é um valor bem menor, bem menor. E é preciso que ela vá na veia mesmo, na linha da proteção, para não matar a galinha dos ovos de ouro. Nem os autônomos, nem as pequenas, nem as médias, nem as grandes empresas. Esse é o caminho. E o poder público, o Estado e o município, na verdade, tem uma responsabilidade, porque tem que funcionar saúde, tem que funcionar segurança, tem que funcionar vigilância sanitária, tem que funcionar o social, tem que funcionar todas essas áreas. Se paralisar aqui, aí é o caos total. Então, eu quero aqui já concluindo, para dizer o seguinte, é preciso ter o seguinte cuidado, o vírus chegou para ficar. O vírus chegou para ficar. Ou tem a vacina, quando é que vai ter a vacina? Os mais otimistas acham que daqui a um ano, tá certo? Então, ninguém tem segurança quando é que vai ter a vacina. Daqui que teste, daqui que fabrique, para ter 8 bilhões de vacina, meu Deus, quando é que vai ser? A outra é a imunização natural, por isso que tem que fazer essa graduação. Quando a vacina chegar, uma parcela já está imunizada porque pegou o coronavírus. Essa é a realidade. Qual é o problema grave? No Brasil, vocês viram que foi divulgado hoje, os pesquisadores da Fiocruz estão dizendo que, do que eles estão acompanhando, nós já tivemos 15 mutações do vírus. Então, isso aqui gera uma dificuldade muito grande para os que estão trabalhando uma solução. Governador, em relação ao 13º, você acha que na atual situação, se o governo não entrar, vai ser impossível os estados pagarem? O estado do Piauí paga o 13º no mês do aniversário. A primeira prioridade, pagamento de folha. Por quê? Porque quando você paga a folha, você garante as condições de funcionamento dessas atividades. Onde é que eu estou cortando? Estou cortando de veículos, que agora a máquina está parada, estou cortando de uma série de despesas que tinha, e
a educação paralisou, tá sem as aulas. Nós estamos trabalhando agora para fazer aula online, tá certo? Através de educação remota. A gente já tem uma experiência. Redução de custos para que você possa contingenciar a receita aí, né? Exatamente. Eu estou trabalhando, só para você ter uma noção, olha, quando eu compro 10 mil exames, são 6 milhões de reais. Então, 100 mil exames, são 12 milhões de reais. Do que nós já investimos até agora, são 119 milhões de reais até a última sexta-feira. O que eu recebi do governo federal foi 6 milhões e 400. Então, isso aqui tem que mudar, não pode brincar com isso, tá certo? Então, os municípios receberam 9 milhões e 100. Então, há necessidade de todos os líderes desse país dar muito apoio lá ao Ministério da Saúde, principalmente, para que, com isso, a gente dê esse apoio à rede. Aqui o exemplo do São Marcos. O que é o ideal? Se ele está lá colocando esses leitos à disposição, tem que ter um pagamento, não é, para a gente ter o direito, não é, desses leitos estarem disponíveis, tá certo? Estarem à disposição. Como é que eu faço com as empresas de energia quando a gente bota aí as chamadas termoelétricas? As termoelétricas estão lá sem funcionar e nós estamos pagando as termoelétricas. Por quê? Porque se um dia tiver problema de crise de água, etc., eu tenho que ter ali a termoelétrica para compensar a geração de energia. Então, é algo semelhante que o Congresso está debruçado lá e vai ter que fazer, não tem quanto correr. Nós até assim, ó, nós estamos precisando de antibiótico e estamos tomando Anador. Então, está longe do que a gente precisa. Precisa de mais dinheiro injetado na economia. Já que o senhor falou sobre medidas do governo, antes do Joaquim ter a sua fala, vamos mostrar aqui um pouco do que o governo colocou à disposição das empresas nesse primeiro momento. As novas medidas dessa semana foram a redução da jornada e salário em até 70% por até 3 meses, suspender totalmente o contrato de trabalho por até 2 meses. Em ambos os casos, o trabalhador vai receber o seguro-desemprego em parte ou na íntegra. A gente fez um exemplo aqui, no caso de redução de 50% de jornada de trabalho, as pessoas de casa têm tido muita dúvida disso. Alguém que ganha um salário de R$ 2.145, o empregador pagaria R$ 1.072,50, o governo pagaria os 50% proporcionais ao seguro-desemprego, que sairia em torno de R$ 776,16, um total de R$ 1.848,69, ou seja, o empregado trabalharia a metade do tempo e receberia aí 86,2% do salário mensal. Joaquim, além dessa medida, o governo também lançou um pacote de trabalhadores informais, R$ 600 por 3 meses. Joaquim, me permita só, Só um momentinho, governador, vou só concluir as medidas e aí já lhe dou a palavra. O pacote de 3 bilhões para incremento ao Bolsa Família e, no caso das pequenas e médias empresas, a ação que foi feita semana passada com a previsão de 40 bilhões, garantindo 2 meses de salário através de financiamento com pagamento direto feito pelos bancos, com juros de 3,75% ao ano, 6 meses de carência para pagar e 36 meses o prazo para pagar. Essas são as medidas do governo. A minha pergunta é se essas medidas elas são suficientes nesse momento. O governador vai complementar e a fala do Joaquim na sequência. Joaquim, é só para dizer, Joaquim, que, na verdade, eu acho que o que está correto é a previsão de que o PIB, só nesse primeiro trimestre agora, de março, abril, maio, ou abril, maio, junho, vai cair 10%. Só isso aqui, pela situação que estava, nós estamos com o PIB lá embaixo, a previsão já não era de ter um forte crescimento. Ela vai representar uma queda no ano de, no mínimo, 4%, 5%. Não tem onde ser menos do que isso, tá certo? Vamos ter uma queda, vai ser isso aqui está muito pior do que 29, porque é em todos os países. Você falou aí de um país ajudar o outro. É diferente do que nós estamos vivendo agora. É muito diferente. Por quê? Porque é em todo o mundo. 1929, exatamente isso aí. A grande quebra da Bolsa de Nova York, 1929. Exatamente. Joaquim, complemente. Essas ações do governo são suficientes para socorrer as empresas do Brasil? Está desligado aí, Joaquim. Já ligado, já. Pode seguir. Eu acho que é o início, Elias. Entendeu? Eu creio que o governo está fazendo um papel
eu queria entrar aqui numa área que é muito mais de um advogado do que de um administrador de uma empresa filantrópica, né? Eu creio que o que nós estamos fazendo é muito pouco ainda, né? Muito pouco ainda. Eu li outro dia uma entrevista do Raul Veloso, né? E eu concordo com ele completamente. Em primeiro lugar, R$ 600 é muito pouco. Nós deveríamos estar dando, no mínimo, um salário mínimo e, no mínimo, por um ano, né? Nós temos ainda uma cabeça pequena de um liberalismo mofado. Você até me disse assim, Joaquim, não vamos entrar em ideologias. Eu não quero entrar em ideologia, né? Mas eu creio que a gente tem que falar determinadas coisas que precisam ser ditas aqui dentro. Nós precisamos efetivamente proteger o nosso povo, proteger principalmente os informais. Se você lembra, primeira coisa que o governo fez foi dizer que estava dando R$ 200 para os informais, 4 bilhões. Isso efetivamente alcançaria 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Nós somos 40 milhões de informais dentro do Brasil. E vivendo situações terríveis. Então, R$ 200, isso foi aumentado para R$ 600 dentro do Congresso, para 3 meses. Isso é pouco. Até porque, para a retomada dos negócios, nós vamos precisar de muito mais tempo. Então, o que é que nós precisamos? No mínimo, de um ano, Urias, para que isso realmente aconteça. Eu pensava que o governo ia, no mínimo, falar em R$ 1.000, em R$ 1.200, para que a gente pudesse, de fato, em termos das empresas... E as pessoas conseguindo comer, pelo menos, né? Em termos, até para as pessoas que precisam comer. Em termos das empresas, veja, nós precisamos de dinheiro novo. Há algo que a gente precisa entender o seguinte: o governo federal não tem limites para gastos. Não tem limite para gastos. O governo federal não depende de arrecadação tributária. Quem depende de arrecadação tributária são os estados e os municípios. O governo imprimir federal moeda seria imprimir moeda seria o caminho, Joaquim? Imprimir moeda seria o caminho? O governo federal tem algo que nenhum ente federativo tem, que é o poder de emitir moedas. Primeiro, temos um limite, o governo federal tem um limite incrível. Isso aumentaria o déficit primário, mas seria momentâneo, né? Isso é bobagem. Isso volta. Nós precisamos salvar a economia, nós precisamos salvar as empresas, nós precisamos dar condições para as empresas sobreviverem. Okay. Não é levar as empresas, pegar empréstimo em banco, não é dar dinheiro para banco, coisa nenhuma. É pegar dinheiro a fundo perdido e dar às empresas para que elas possam sobreviver, garantir os empregos para as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Leonardo, o governo precisa realmente aumentar o volume de impressão de moedas, aumentar o seu déficit, mas garantir assim que as empresas continuem vivas e depois pensar na economia e na estabilidade econômica? Urias, nós acreditamos que sim, né? Acho que algumas medidas foram tomadas. O nosso segmento aqui, a nossa grande preocupação é com o pequeno e médio lojista, que representa em torno de 70% do nosso negócio, né? Para você ter ideia, o nosso setor, entre renúncias e postergações de aluguéis e condomínios, já deu
né, todo o setor de shopping center em torno de R$ 1 bilhão no Brasil inteiro. E nós estamos aí trabalhando para tentar contribuir um pouco com isso. Mas eu acho muito importante que o que já foi dado, que chegue rápido na mão de quem está precisando, do lojista, do autônomo, enfim, do trabalhador, de todo mundo. Isso é que é importante ser feito. Acho que é importante que aumente aí o gasto público nesse momento, acho que ninguém tem dúvida disso, e todos os economistas estão falando aí, é claro, e o importante é saber exatamente essa medida do que pode ser feito e do que precisa ser feito, né? Andrade, o governo demorou com as suas ações, as medidas são limitadas, o país precisa realmente esquecer o liberalismo econômico e a preocupação econômica e colocar dinheiro novo no mercado a fundo perdido, como o Joaquim defende? Por isso. Só concluir com o Andrade, governador, e a gente já na sequência com o senhor. Andrade. Tá. Urias, eu gostaria de relembrar, acho que eu falei isso no início, que está faltando muita... nós estamos trabalhando aqui no Brasil ainda com muito achismo com relação à questão dessa pandemia, porque nós temos condições diversas de onde houve aquela alta mortalidade. Na verdade, nós somos um país tropical. Cientistas dizem que esse vírus, não quero nem entrar nessa discussão, que eu não sou médico, mas todos nós temos lido alguma coisa técnica sobre esse tema, todos nós temos tido interesse em aprender um pouco, mas alguns cientistas dizem que ele não sobrevive a um clima de acima de 20 graus. Então, Andrade, só uma complementação, essa informação já foi desmentida pela Organização Mundial de Saúde, tá? Já foi desmentida como fake news e essa informação já não corresponde à realidade. De fato, o vírus foi testado e ele se adapta a qualquer temperatura. Inclusive, em reportagem realizada inclusive pela TV Globo, agora no último final de semana, foi demonstrado que o vírus ele está adaptado a qualquer tipo de temperatura e umidade. Mas complemente sua fala. Urias, ainda há questionamentos e há cientistas que dizem isso que eu falei há pouco. Okay. Informação recente de ontem, mas tudo bem, porque está havendo muita contra-informação e existem correntes que podem estar divulgando isso, mas há sim a informação de que ele teria... Sobre a questão econômica... Mas vamos lá, vamos continuar. Medidas do governo foram rápidas, precisam sim, mas vamos continuar. Eu estou fazendo um prólogo para dizer o seguinte, que, na verdade, é muito precipitado dizer qual o tempo da ajuda que o governo deve dar às empresas, aos autônomos. Na verdade, não podemos dizer se 2, 3, 5, 6 ou 1 ano. Na verdade, eu acho que tem que ter um monitoramento permanente. Não acredito na tua pergunta que o governo não foi, eu diria, leniente, não foi, na verdade, não é leniente, não foi demorado nessa decisão de dar ajuda. Foi toda uma coisa nova que foi construída. Acredito que o governo está monitorando. Acho que os governos estaduais, municipais e o governo federal têm que ficar monitorando e alterando essa decisão, Urias, durante as semanas. Se você perceber que o cenário, a ajuda está de 2, 3 meses, achar que deve prorrogar essa ajuda, que se ajude. Sobre o fato da quantidade, acredito que sim, o governo federal pode colocar mais recursos para as empresas. Acho também que deve ter um pouco de contribuição, tanto nos governos estaduais e municipais, com relação à postergação de algumas obrigações que o empresário tem nesses governos, tanto municipal como estadual. Mas eu creio, sim, que todos nós, todos os governos têm que se envolver, porque tem que salvar. Depois que passar por essa crise, Urias, as empresas elas têm que estar vivas para fazer esse país crescer, para gerar mais emprego. Lembro que a gente tinha uma alta taxa de desemprego no país, estávamos já debelando, lógico que a passos lentos ainda,
mas a gente está nos debelando essa questão do desemprego. Tínhamos muita expectativa, como eu falei naquele índice de expectativa divulgado pela CNI, de que a gente iria ter um ano de 2020 e 2021, anos bem próximos. 2020 era ainda um ano de adaptação, mas 2021 teríamos um ano bem próximo. A gente fica preocupado, mas que no final disso nós temos que ter as empresas vivas. Ok, Andrade. Governador, o governo demorou para sair com as suas medidas, está demorando para colocar elas em prática. Imprimir dinheiro novo e esquecer déficit nesse momento seria uma saída para não deixar as pessoas morrerem de fome? Só um momento, o governador está sem áudio. Só reativar o áudio dele aqui. Ok, ligou agora. Então, veja, Urias, para você compreender aqui. Primeiro, demora, sim, é bom lembrar. O primeiro caso no Brasil foi em janeiro. Em janeiro, tá certo? Esse é o Ministério da Saúde que diz. As medidas estão saindo... Veja só, o Joaquim disse uma coisa aqui que é importante. Primeiro, aprovado, foi encaminhado um decreto de calamidade já alguns dias depois. Com o decreto de calamidade, você pode tudo. Tudo. Além disso, me parece que o ministro Moraes, do Supremo, antes do Congresso, já deu logo uma decisão, tá certo? Dizendo, olha, economia de guerra, ou seja, nesse instante, esquece as regras de lei do teto, esquece regra de orçamento, é o que for necessário. O presidente tem um cheque em branco na mão. Quem dera eu tivesse no Estado a condição de poder pegar aqui um avião, mandar lá na Alemanha, na China, sei lá onde, para comprar. Então, o que eu quero aqui que você compreenda é que, claramente, aí o Andrade tem razão, tem que ser todo mundo junto, para você só erguer a economia, inclusive nesse momento de crise, para poder o comércio vender, tá certo? Nesse momento, um pouco mais, tem que ter dinheiro circulando na economia. É a lógica. O que já ensinava lá? Tem que pagar para abrir buraco e tampar buraco. Aqui a gente tem tanta coisa de necessidade que não precisa fazer esse desperdício de abrir buraco e tampar buraco. Mas há necessidade de botar mais dinheiro na proteção, não é, do emprego, na proteção das empresas, não é? E é dinheiro mesmo, cash, não tem para onde correr. É isso que eu estou dizendo aqui. Então, não pode faltar dinheiro, não pode faltar atitude para fazer exame. Olha o que eu estou lhe dizendo aqui, Andrade, qual é a dificuldade que eu me encontro hoje como governador. Você deve imaginar, eu quero ter um plano eficiente, mas eu tenho que saber quais são mesmo os municípios que eu tenho pessoas com coronavírus. De repente, eu tomo uma medida com base em algumas evidências e ela dá um efeito colateral. Qual é o efeito colateral mais perigoso que pode ter? É de a gente ter um colapso no sistema de saúde. Por quê? Porque vai morrer mais pessoas. E qual é o problema do vírus? Aqui, coisas boas do vírus. A maior parte da população, o vírus age e o organismo é capaz de reagir. Problema muito, muito grave. Aquelas pessoas que têm problema de coração, problema de pneumonia, etc., a chance de morrer numa velocidade grande é muito. Veja, meu querido prefeito lá de São José do Divino, para dar um exemplo prático, ele sentiu na quarta-feira, morreu na sexta, tá certo? É isso aqui. Ele ataca o pulmão numa velocidade muito grande. Uma pessoa que vai para uma UTI, o Joaquim sabe disso, ela está ficando 3, 4 semanas, tá certo? De tratamento em UTI para poder sair da UTI. Governador, então, se o governo federal não imprimir moeda, vai ser possível pagar aos funcionários públicos? O Brasil tem risco de funcionários públicos não conseguirem receber seu salário corrente? Vai ser na alegria ou na dor. Vai ser na alegria ou na dor. Qual é a minha preocupação real para lhe dizer aqui? E aí aqui eu digo aqui aos meus queridos empresários, a minha preocupação. Se você não dá o tratamento adequado, se você não libera, o que acontece? Você tem uma situação em que o risco
o risco de caos, o risco de reação, essa população mais pobre, ela reage, ela aguenta um dia, uma semana, mas ela vai reagir. Ela pode reagir. Então, se não chegar, vai pagar dia 16 de abril. Por quê? Por que não é já essa semana agora? Tá certo? Então, se você tiver uma convulsão social, aí não sobra nada. Tá certo? Então, eu estou colocando aqui de forma dramática para você entender por que é importante, não é, fazer a proteção desses 40 milhões aqui citado. Salário mínimo, o nome já diz, mínimo. É o que nós aqui no Brasil pactuamos que é o mínimo para poder atender ali as mínimas necessidades. Não estou falando aqui de sobrar dinheiro para qualquer coisa supérflua. É o mínimo. É disso que se trata. As empresas não têm para onde correr. Olha, tem que ter. O Estado, o que eu já encaminhei, como eu disse aqui? Eu tenho encaminhado 2 bilhões e 700 milhões. Agora, veja só, Joaquim, uma coisa aqui, Leonardo e Andrade, vê como é que está a realidade do Brasil. Os bancos e fundos estão dizendo, ô Piauí, eu topo, se eu tiver condição, o contrato de empréstimo do Estado, se eu puder transacionar ele no mercado, se eu puder securitizar, eu te dou um empréstimo para você pagar em 30, 35 anos e é uma taxa de 5,5%, 6% ao ano. Aí o governo diz, baixou uma portaria, não, é no máximo 20 anos. E numa regra que passa pela regra do Banco Central, que a taxa sobe, exceto o Banco Mundial, o Banco Interamericano, que é uma burocracia do tamanho do mundo para tomar um empréstimo, você vai ter que tomar aí a 12%, a 14%. Ora, você imagine uma altura dessa, você ter o Tesouro Nacional dizendo isso. Então, ontem, eu estava aqui, antes desse encontro com você, conversando com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o relator do Plano Mansueto, que não foi a voto sexta, porque não se chega a alguns entendimentos, esse é um dos pontos, porque vale para o setor privado também. Ou seja, a possibilidade do Brasil poder entrar numa linha que os outros países já fazem há muitos anos, que é poder ter empréstimo não apenas nos bancos, poder tomar empréstimo de fundos, tá certo? E quanto mais a gente atrasa nisso, pior, porque daqui a pouco o dinheiro que estava sobrando no mundo, agora, como todo mundo agora está tendo que fazer captação, vai faltar dinheiro no mundo. Olha só o que vai acontecer, na minha opinião. Então, por essa razão, não tem para onde correr. Tem que botar dinheiro para circular. É ele que reduz, não é, a queda ainda durante o período da crise e, principalmente, depois dela. Depois a gente acerta, o Estado vai ter aí a vida inteira para poder resolver sobre isso. Aqui, só se o governo não deixar. Eu quero tomar o máximo de empréstimo para a construção civil, para uma série de coisas que o Estado precisa para poder botar mais dinheiro em circulação. Por isso que eu defendo, por exemplo, que a construção civil seja uma área que permaneça em atividade, pelas razões técnicas, tá certo? Apresentadas e pela importância que tem também para a economia do Estado. Joaquim, você que começou essa problematização, a verba do governo chegou no Hospital São Marcos, que é uma instituição filantrópica que já não é tão vista pelo governo. O que é necessário se fazer com agilidade para ela chegar? Não chegou. Nós ainda não temos nada, nós não temos nem contrato ainda, apesar de colocarmos todas essas questões. Eu só queria levantar um ponto aqui que o governador levantou, que é muito importante, não é? É a questão do dinheiro novo que precisa ser injetado dentro da economia. Como é que as pessoas acham que o Trump, de repente, achou $1 trilhão para injetar dentro da economia? Foi através de arrecadação de impostos? Pelo amor de Deus, vamos parar de ingenuidade. Isso é dinheiro novo, isso é impressão de dinheiro, é a maquininha funcionando. Entendeu? Essa é a realidade. É uma decisão do Banco Central, né, Joaquim? O Banco Central decidiu realmente aumentar o déficit. Olha, hoje as pessoas vão lá, o governo federal vai lá, o Banco Central vai lá e coloca assim:
1 bilhão de crédito para tal instituição. É isso. Mas nós ainda estamos aqui com aquela velha mentalidade de acharmos que a União depende de arrecadação tributária. Isso é o velho liberalismo que foi morto pelo vírus. Nós temos que parar com isso. Todas as organizações, todos os estados, todos os países do mundo, Inglaterra, França, Itália, os próprios Estados Unidos, está mostrando que nós temos que fazer gastos públicos, nós temos que salvar nossas empresas. Nós não podemos levar nossas empresas para o mercado financeiro e fazer esse mercado, né, essa coisa do mercado financeiro, onde eles vão ganhar dinheiro. Isso não existe. Nós temos que salvar nossas empresas através do Estado. Nesse momento, Urias, todos nós somos kelsenianos. Quer dizer, nós temos que seguir o velho Kelsen. Nós temos que seguir o velho economista que salvou os Estados Unidos da depressão de 29, que mostrou para o país que, nesse momento, o Estado é importante. O Estado é importante e ele tem que cumprir o seu dever, que é de investir, que é de salvar a nossa economia. Através de quê? As pessoas, eu já ouvi muita gente dizendo o seguinte: olha, imprimir dinheiro é falsificação. Falsificação de quê, gente? Vamos parar com essa loucura, entendeu? Nós temos que, hoje, vermos que as nossas empresas elas estão indo à bancarrota. Não é só o hospital, não é só o sistema de saúde, não. Todas as empresas do Brasil estão indo à bancarrota. E nós temos que salvar essas empresas e salvar os trabalhadores. Você acredita que essa percepção do Estado de não tomar essa medida do filósofo Hans Kelsen seria por manter o liberalismo tão defendido por eles? O equilíbrio fiscal ainda em vigor. É a preocupação do déficit fiscal. Veja bem, nós temos hoje um homem, com o maior respeito que eu tenho com ele, que é o Guedes, que é um sujeito inteligente, preparado, né? Mas é um discípulo de Milton Friedman. Eu tenho a impressão que ele deve estar vivendo um grande dilema, de repente estar nessa situação, uma situação que ninguém gostaria de passar. Quando eu digo assim, nós temos que ter dinheiro novo, isso aqui é para uma situação de guerra, tanto que o Congresso aprovou um orçamento de guerra. Então, o que é que nós temos que fazer? Olha, pergunte ao governador se ele tem essa capacidade de imprimir dinheiro. Não tem. O governador tem seu limite. Eu gostaria muito que o governador ajudasse o Hospital São Marcos, mas eu sei que ele tem o seu limite e que ele não pode fazer mais do que ele está fazendo. Então, o que é que nós temos que fazer? É a União, nesse momento, que tem que ajudar os estados, que tem que ajudar os municípios. Só ela tem essa capacidade de imprimir dinheiro novo e de jogar dinheiro novo dentro da economia. Não há outra saída. Isso é uma estupidez. Me desculpem, é uma estupidez pensarmos de forma diferente. Não há outra saída para o país a não sermos injetarmos muito dinheiro dentro da economia, salvarmos nossas empresas. Olha, eu quero dizer para os senhores o seguinte: a melhor forma da gente salvar a nossa economia, primeiro, é ficando em casa. Essa é a saída. É lavarmos as nossas mãos. Não é? Essa é outra saída. Desse jeito, nós estamos ajudando a nossa economia. Terceira saída é a União injetando dinheiro novo. Não é isso que nós estamos fazendo. Olha o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando dinheiro do 13º salário, antecipando para agora,
antecipando para agora. Quer dizer, nós estamos pegando um problema lá de dezembro, jogando para agora, e em dezembro vai faltar dinheiro para as pessoas. O que adianta tudo isso? Ok. Então, é isso que nós temos que fazer. Maravilha. Eu queria agradecer a presença de todos. A gente vai às considerações finais, a mensagem final do Leonardo Sá Cavalcante. Obrigado pela participação e a contribuição do Grupo Sá Cavalcante, Shopping Rio Puti, neste debate. Leonardo, suas considerações finais. Ok. Ok, seu áudio. Ok. Queria agradecer aí o governador Wellington, o Joaquim, o Andrade, você, Urias, e toda a equipe da Meio Norte. Bom, acho que minhas considerações finais são para... Queria saudar aí a todos que estão trabalhando nesse momento difícil, profissionais de saúde e todo mundo que tem que trabalhar nesse momento. Queria também estar saudando e agradecendo a todos os nossos funcionários que também têm as suas áreas de plantão, pessoal de segurança, enfim, que tem que estar no shopping nesse momento. E dizer que nós do Grupo Sá Cavalcante estamos aí de portas abertas com o que nós pudermos ajudar para tentar aí minimizar e contribuir com os estados, com os municípios, mais uma vez, falando de ações que nós já fizemos e que podem ser feitas aí nos nossos empreendimentos para poder estar contribuindo com isso aí e minimizando um pouco a dor aí da sociedade nesse momento. Muito obrigado. Ok, Leonardo, obrigado. Andrade, suas considerações finais. Urias, agradecer também Leonardo, Joaquim, o governador Wellington Dias, agradecer a você pelo convite desse debate muito interessante. Percebemos que está muito polarizado em qualquer tema hoje o Brasil, mas eu também percebo pela fala de todos que nós todos acreditamos nesse país. Eu acredito nesse país, eu acredito, venho falando isso há muito tempo, que, principalmente aqui no nosso estado, governador, a indústria é a salvação para o nosso estado, por quanto que ela eu diria, ainda representa pouco do PIB, há aí um espaço enorme para avançarmos. Muitas indústrias podem ser criadas, não só aqui na região de Teresina, mas por esse nosso interior, esse Piauí imenso, esse Piauí rico. E eu gostaria, Urias, me permite, deixar aqui algumas sugestões, aí como aproveitar até a presença do nosso governador. Governador, nós estamos, alguns empresários pelo Brasil afora, estamos sugerindo a antecipação dos feriados do restante do ano para esse período de isolamento social, para que quando, não sabemos quando, se 1 mês ou 2 meses ou 3 meses, quando nós voltarmos à atividade, não temos que ficar parando naqueles feriados para o restante do período. E também gostaria de solicitar a inclusão do setor industrial no Comitê de Gestão da Crise, para a gente poder também opinar, falar, levar o sentimento do setor produtivo que nós representamos. Obrigado, Urias, e até a próxima oportunidade. Obrigado, querido Andrade. Suas considerações finais, Joaquim Almeida. Urias, eu quero muito agradecer a minha participação aqui dentro. Eu quero agradecer ao governador Wellington Dias aqui por ouvir a gente, né? Ao Leonardo, ao Andrade Júnior, meu velho amigo. E quero dizer para você o seguinte: para nós do Hospital São Marcos, isso tem sido uma grande luta, mas jamais nós poderíamos fugir dessa luta de estar ao lado do povo do Piauí, ao lado do governo do estado, ao lado da prefeitura de Teresina, nesse combate tão renhido
que nós estamos tendo contra o coronavírus. E quero dizer para vocês o seguinte: eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito no nosso idealismo, no nosso povo, na nossa capacidade de transformar, no nosso idealismo, mas nós temos que também termos algo que nós precisamos dizer para a população e nós não podemos fugir disso. Nós precisamos, nesse momento, de liderança. Nós precisamos, neste momento, de um governo federal que tenha a capacidade de ter uma única voz e não de ter 3, 4, 5 vozes. Nós não podemos aceitar que o Ministério da Saúde diga uma coisa e o presidente da República diga outra coisa. Isso é ruim para o país, isso é ruim para o Brasil. E eu tenho certeza que nós podemos afinar todas essas forças, nós podemos estar juntos se nós pudermos ter uma liderança. Imagine, Urias, se nós tivermos um presidente da República afinado com o Ministério da Saúde, todos numa única voz. Nós já estaríamos lá na frente e talvez não tivéssemos tantas mortes como nós vamos ter nesse país. Eu espero que nós não tenhamos isso, nós não tenhamos essas mortes. Eu confio no trabalho do governador, que está fazendo um grande trabalho dentro do estado do Piauí. Eu confio no trabalho do prefeito Firmino Filho. E eu acho que nós estamos todos unidos. O sistema de saúde do estado do Piauí, Urias, você pode confiar. Nós estamos todos unidos para que as mortes dentro do estado do Piauí sejam as menores possíveis e a gente possa avançar. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Governador Wellington Dias, suas considerações finais. Também aqui agradecendo, Urias, a você pela iniciativa. Aqui, o meu abraço aqui para o Leonardo. Dizer, Leonardo, que eu queria que a gente estivesse se encontrando para tratar de outros caminhos, de mais investimentos, enfim. Mas, como disse aí o Andrade, a que eu quero saudar também, nós temos que ter também essa esperança e com certeza, o que aconteceu até agora, se a gente não relaxar, se a gente tiver essa responsabilidade, cada um, por isso que nas nossas relações não podemos vacilar ninguém. Aqui, eu quero concordar. O primeiro ponto é esse ato de ficar em casa é a alternativa nesse instante, exceto os setores essenciais, como já foram colocados, é isso que vai nos fazer chegar no final desse mês de abril numa situação melhor ou pior, tá certo? Em outubro, aliás, no começo de maio, melhor ou pior, não é? Então, se a gente garantir esse período, ele é decisivo, ele facilita aí o que, por exemplo, Andrade, você colocou, ele facilita o plano. Nesse instante, nós estamos com dificuldade sequer de fazer uma prospecção, não é, mais segura, não é, para frente. Então, ficar em casa, proteger as pessoas que mais precisam, isso aqui é essencial, proteger os trabalhadores, fazer isso protegendo os empreendedores, isso aqui é fundamental. E aqui eu quero enfatizar isso, dinheiro novo. Não é dinheiro novo quando sair, não é, da crise do coronavírus, é dinheiro novo agora. Isso aqui é essencial também para que a gente tenha uma alternativa. Finalmente, eu quero aqui também concordar. Eu sinto como governador, não tem nada a ver, todo mundo me conhece, a relação, fui eleito como opositor, apoiando um outro candidato nas eleições passadas, mas agora todo mundo tem que pensar como o Brasil. E eu sinto a necessidade de ter um comando unificado, sim, Joaquim. Isso que você colocou é muito relevante. Eu compreendo o esforço ali do Ministério da Saúde, mas eu digo aqui, claramente está sem apoio. Eu não acredito que o Mandetta, com todo o conhecimento dele, não saiba a importância de se ter os exames, de se ter respiradores, de se ter
o apoio para a rede de saúde, de se ter as EPIs para proteção dos profissionais, de se ter as vacinas. Ou seja, eu não acredito que ele não saiba, ele sabe. E a equipe dele tem muita gente de muito valor ali e precisa desse apoio. E o Congresso Nacional, e aí eu quero aqui elogiar, fez uma atitude muito corajosa, uma atitude mesmo. Veja que, ao aprovar o chamado orçamento de guerra, deu toda a condição para que a União faça a sua parte. Não há como dizer mais que não dá para fazer. Em outros momentos, se usava medida provisória para coisas que nem eram tão urgentes. Agora, com essa autorização, a gente está adiando. Adiar uma semana pode ser fatal. Adiar 15 dias pode ser uma situação que não tem retorno depois. É isso que a gente quer evitar. Então, eu quero agradecer aqui, deixando uma mensagem de esperança. Nós vamos, sim, superar esse momento. Nós vamos superar e, da parte do Estado, não tenham dúvida, eu sei o meu papel, tanto agora, de trabalhar integrado com os municípios, integrado com o governo federal, integrado com o setor privado, integrado aqui com as entidades filantrópicas, como o Hospital São Marcos. Eu sei o meu papel. Vamos fazer tudo o que for necessário também para ajudar na economia. Eu quero dizer que ao Leonardo e ao Andrade Júnior, não tenham dúvida que tudo que for necessário para a gente colocar recursos em circulação por parte do Estado, nós vamos fazer. Mas agora é a vida, e precisamos de todos. Muito obrigado. Agradeço aos nossos convidados do GMNC Executivo de hoje, em nome do nosso conselheiro Master Paulo Delfino Guimarães. O Grupo Meio Norte de Comunicação agradece também a sua audiência. Nós voltamos no próximo sábado, às 18 horas, com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, e mais empresários para discutir aprofundadamente esse assunto, com o objetivo de suscitar soluções. A gente esteve aí no meionorte.com, no YouTube, canal Programas Meio Norte, e também na Rede Meio Norte Televisão para o Piauí, mais 7 estados em canal aberto e 25 estados em canal fechado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente fica por aqui. Você que está na Rede Meio Norte, continua com a programação do Plantão com a minha amiga Maia Veloso. E para você que está no canal, no YouTube, essa live vai ficar salva para quem, evidentemente, chegou no final, para que você possa seguir, se aprofundar desde o seu início de realização até o final, se atenda a todos os fatos e assuntos que foram discutidos. Muito obrigado. Próximo sábado, às 18 horas, mais uma GMNC Executive. Boa noite. Bênção de Deus, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, meus amigos. Um abraço, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Urias. Um abraço.